Gabriel Menino será um grande jogador no futuro? Fala galera, Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai estrear um quadro novo, um quadro que se chama Scouteando. Como assim, Rafa, Scouteando? Você sabe que Scout, né, que é o que eu sou, é aquele profissional que está ali atento ao mercado, no Brasil mais conhecido como analista de mercado, para olhar os bons jogadores, ali captar os bons jogadores. Eu vou começar um quadro agora que eu vou analisar vários jogadores jovens, né, principalmente jovens, não necessariamente jovens, mas principalmente jovens, para que vocês possam acompanhar aqui comigo os jogadores de hoje que podem vir a se tornar grandes jogadores no futuro ou podem garantir, por mais que não sejam jovens, né, mas que possam garantir ali grandes transações também no futuro. Bom, e para estrear, a gente vai estrear com o Gabriel Menino, né, partida magnífica que ele fez contra o River na Argentina, né, na semifinal da Libertadores, e a gente vai começar por ele, vamos analisá-lo, vamos ver se de fato ele tem um potencial para ser um grande jogador ou não, se é cortina de fumaça como a gente chama. No final eu ainda vou dar uma notinha, e isso vai ser comum no quadro, vou sempre ali no final dar uma notinha para cada jogador, de 0 a 10, quanto é que eu dou, como se fosse uma crítica de um filme, digamos assim, mas a gente vai estar fazendo, entre aspas, a crítica ao jogador, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aos números do Gabriel Menino. Ou melhor, antes de ir aos números, vamos aqui aos dados gerais dele para a gente entender como é que ele é como jogador, né? O Gabriel Menino é um atleta de 2000, então é um atleta que está fazendo 21 anos esse ano, é bastante jovem, 1,77, 78 quilos, é bastante ambidestro. Ele já foi convocado à seleção brasileira algumas vezes, né? Aqui está até desatualizado, está mostrando a seleção sub-20, mas ele já foi convocado à seleção principal algumas vezes. E ele consegue jogar tanto de lateral direito, como de meia central, como de médio defensivo, né? Ou seja, ele jogou 43% das vezes na carreira de lateral direito, 33% de meia central, 24% de volante, né? Aquilo que a gente já sabe dele, ou seja, que ele tem essa capacidade de jogar muito bem, de performar muito bem nas duas posições, tanto de lateral como de volante, né? Que é uma característica que traz um diferencial para ele. Inclusive, a gente viu muita gente criticando ele ter sido convocado para a seleção brasileira de lateral, quando ele jogava de volante, porém os números não dizem isso, os números dizem que ele jogou mais vezes, até consideravelmente mais vezes de lateral do que em outras posições, beleza? Bom, agora sim, vamos às estatísticas interessantes do Gabriel Menino. Bom, eu peguei aqui alguns indicadores que são interessantes para que a gente avalie um jogador da característica dele. Um jogador que pode jogar de lateral, também pode jogar de médio defensivo, né? Ou médio centro. Ele tem um Stat Index, né? Que é um índice ali de atletas, né? Que geralmente gira no torno de 200 e tal, os muito bons são 300 e alguma coisa. Ele tem um Stat Index de 265, o Stat é a plataforma que a gente recorreu os dados, né? Ele tem 3 gols na carreira e 8 assistências total na carreira. Ele tem uma carreira ali mais ou menos de 1 ano e meio, mais ou menos como atleta profissional, 1 ano como atleta profissional. São números bastante relevantes, principalmente para um jogador que tem prioritariamente atribuições mais defensivas. Ele tem uma média de 0,4 chutes por jogo, ou seja, a cada 2 jogos chute no gol, a cada 2 jogos ele faz um chute no gol. Ele perde muitas bolas ainda para um jogador dessa posição, ele tem uma média de 7 bolas perdidas por jogo, mas ele é um jogador que tenta muito. É importante salientar que essas bolas perdidas aqui, que a plataforma considera, não é somente o roubo da bola, né? Mas é também, se imagina se ele tenta o cruzamento e a defesa afasta, né? Ele considera isso aqui uma bola perdida. Então ele precisa melhorar no decorrer do tempo, né, no longo prazo, esse nível, né, esse índice, esse número de bolas perdidas que ele tem na carreira, né? Ele perde mais ou menos 1,10 bolas no próprio campo, um número razoável para a posição dele, poderia ser abaixo de 1, poderia ser 0,8, 0,85, que é a média dos caras classe A no mundo. Então, ele vai se desenvolver, vai baixar isso daí. 40 passos precisos por jogo, é uma média boa, relativamente boa. Tá ali próximo dos 45, 50, que são os atletas de mais alto nível. 0,3 passes chaves precisos, né? Eu vou agora para alguns outros números que são mais relevantes. Ele tem muitas disputas ofensivas ganhas, ou seja, ele tem duelos ofensivos, ou seja, ele tem bola contra o adversário, né? No 1 para 1, no mano a mano, ele consegue muitas vitórias, praticamente 3,2 por jogo, um pouco mais que 3 por jogo. Ganha duelos aéreos, que são importantes para um lateral. Ele é um lateral relativamente alto, né, de quase 1,80. Então é importante que ele ganhe duelos. Ele ganha praticamente 1 duelo e meio, quase 2 duelos por jogo. Recupera muita bola também, uma média de 4 bolas recuperadas por jogo. Desarma bem também, 2,3 desarmes por jogo, bem sucedido. Intercepta bem, 3,4 interceptações por jogo. Disputas defensivas também, ou seja, é difícil ganhar dele no 1 contra 1. 4,4 na média por jogo. E nos rebotes também 4,4. Ele pega muito rebote, um cara que é muito presente, muito bem posicionado para as segundas bolas. Então, números muito animadores, muito bons
para um lateral que também consegue ser volante ou para um volante que também consegue ser lateral. A gente não sabe bem ao certo. Bom, Rafa, mas esses são os números do Gabriel, né? Vamos para análise qualitativa, vamos interpretá-lo enquanto jogador e vou mostrar para vocês aqui alguns lances bem interessantes que me fazem crer que o Gabriel vai bater um nível muito alto como jogador. Bom, a gente vai começar por um aspecto que ele tem muito, né, que a gente já viu nos dados, que é a interceptação e a capacidade que ele dá para a equipe dele após a interceptação, né? Vou até voltar aqui para a gente rever. Ou seja, ele não somente intercepta, mas depois que intercepta, ele agrega na construção da equipe. Tem muitos volantes ou muitos laterais que depois que interceptam ou depois que desarmam, entregam de lado, entregam fácil e o outro jogador da posição ou o jogador mais próximo vai construir para a equipe. Que no Brasil a gente costuma chamar o jogador que tem essa característica muito marcante como carregador de piano. O Gabriel Menino não é um carregador de piano, não é somente um carregador de piano, ele tem muitas interceptações e muitos desarmes, mas ele também, depois que tem bola, ele próprio constrói, ele próprio agrega coletivamente a equipe dele, né? Como a gente está vendo aqui, ele faz a interceptação e depois ele tem essa capacidade de conduzir de fora para dentro e tá aí mais uma vantagem dele jogar nas duas posições. Quando ele conduz para o corredor central, ele conduz com facilidade, ele conduz, se sente à vontade, e quando ele está no corredor lateral, ele também se sente à vontade, ele também consegue fazer boas coisas, né? Ele consegue migrar de um corredor para o outro, como a gente viu, intercepta no corredor lateral, vem para o corredor central e acha um bom passe de ruptura para o William, que acabou finalizando para fora no corredor central. Então ele sabe jogar, digamos assim, ele é um médio, que também é lateral, que tem bom jogo físico, que tem bom desarme, que tem boa interceptação, mas quando tem bola, sabe jogar muito bem. E ele tem essa característica dele ter esse passe profundo, né? Esse passe por baixo muito bem feito, né? É um passe que rasga, muito bem feito. Então, aqui a gente está vendo ele numa situação em que ele acabou de ter domínio da bola, ele interceptou mais uma bola e ele agora está procurando qual é a melhor linha de passe. E quando a gente olha, a gente vê que ele está com a cabeça erguida, olhando para frente, olhando para a profundidade. E essa é outra característica de quem consegue jogar no corredor central, quem consegue jogar de volante, que tem que ter, né? Por acaso aqui ele está até de lateral, mas jogando de lateral ou de volante, ele tem que ter essa característica, mas principalmente para volante, que é olhar para a profundidade, né? O Guardiola dizia, né, que o que o Cruyff mais pedia para ele era que ele olhasse para o Romário. O que é que isso quer dizer? Que ele olhe para a profundidade, que ele olhe para o jogador mais distante na sua estrutura, porque é esse jogador que está mais próximo do gol adversário, está mais próximo ali de ser efetivo no placar para a sua equipe. Então, olha nesse movimento, né? Como ele domina a bola, ele espera o movimento dos atacantes. Aqui a gente vai ver aqui, ainda não fizeram o movimento de atacar a área, para aí sim ele poder fazer o passe de ruptura, um passe embaixo para achar o jogador na área e o Luiz Adriano consegue fazer o gol. Então é uma bela assistência, é uma assistência de quem tem domínio dos espaços, controle do tempo e consegue achar esse passe de ruptura embaixo, esse passe forte, quebrando a linha adversária embaixo para achar o atacante atacando as costas da última linha, né, que é o Luiz Adriano. Então, a forma como ele conduz, como ele olha para a profundidade, né, como eu falei, como ele olha para frente e acha o passe no tempo certo para o atacante que está atacando as costas da zaga, como ele consegue fazer isso nesse tempo perfeito e esse passe na medida certa, na força perfeita, é um indicativo muito bom de que ele vai ser um atleta provavelmente de um nível muito alto. Outra, deixa eu tirar o áudio aqui para não atrapalhar a gente, outra característica que ele tem é essa daí, são as diagonais longas, ele bate muito bem na bola, então ele consegue fazer esse tipo de diagonal longa que a gente viu aí com muita facilidade, que é mais um indicador importantíssimo para um jogador dessa posição, um jogador que sabe fazer essa fatiada longa para achar os extremos, os atacantes nas costas da última linha, é importantíssimo, né? Por quê? Porque ele está fora do bloco, ele é o jogador mais que vai ter bola ali numa altura de meio de campo ali, sem tá sendo pressionado, e ele vai conseguir achar essas diagonais longas para os atacantes nas costas dos zagueiros. Uma outra coisa que o Gabriel tem muito forte é finalização de fora. Ele finaliza muito bem de fora, como a gente viu nesse gol aí contra o Bolívar, esse golaço, esse tiro de longe. Olha o professor Lucha aí feliz. Calma. Ele tem isso muito forte no jogo dele, ele finaliza muito bem de fora, ele bate muito bem na bola, né? Tanto é que a gente vai ver que ele é o jogador das bolas paradas do Palmeiras. Então, como ele bate muito bem na bola, ele tem essa finalização de fora que também agrega muito para um jogador da posição dele. O Casemiro, por exemplo, um jogador que finaliza muito bem de fora, finaliza muito violentamente. Então, o menino, né, o Gabriel, também tem essa característica de finalizar de fora, de conseguir orientar o domínio para a finalização e finalizar de forma a acertar a baliza no chute sempre muito violento. E como eu falei, tirar o áudio, e como eu falei para vocês, ele também é o cara da bola parada do Palmeiras, né? Ele tem uma bola parada muito boa, né? Como a gente tá vendo aí. A capacidade dele de colocar os jogadores da sua equipe, os companheiros, em situação de bola parada, em condições de finalização, né?
Bom, a gente tá vendo aí um escanteio que deu gol, mas tem várias outras jogadas no decorrer do ano que ele habilitou o companheiro, que se não deu gol na primeira bola, deu gol na segunda. Enfim, que ele tem uma batida venenosa, digamos assim, uma batida que é tensa, que é firme, que é bem colocada, que é assertiva no seu companheiro. Então, cara, assim, a gente tá vendo aqui indicadores de um atleta de um nível muito alto. A gente tá vendo aqui indicadores de um atleta que nem parece que é 2000. Ele mostra uma maturidade ao jogar, ele mostra é uma maturidade mesmo, que parece que ele é um jogador, sei lá, de 30 anos, mas ele é um menino de 20, como o nome já diz, né? Menino, com perdão do trocadilho. Ele é um atleta que parece ser mais velho do que a idade que tem, cara. Muito bom, bola parada muito forte também. E uma outra coisa que chama atenção nele é isso daqui que vocês vão ver agora. Ele tem uma capacidade de aceleração muito forte, ele é muito rápido em acelerar. Ele tem esse torque, né, como a gente chama, muito forte, tanto para movimentos em que ele vai receber a bola no espaço, ou seja, que ele é projetado, né, que dá uma bola para ele na frente, tanto para movimentos em que ele vai precisar, por exemplo, recuperar as costas, né? O marcador ganhou dele, ele vai precisar acompanhar o marcador até o final. Então, ele tem esse arranque, essa aceleração muito forte, né? E isso faz com que ele empreste muito a equipe dele, tanto do ponto de vista ofensivo, como a gente viu nesse gol, que ele sai atrás. Eu vou até voltar aqui para vocês reverem, que ele sai atrás do seu marcador. Como vocês vão ver agora, ele sai atrás do marcador. Olha, ele está atrás praticamente, mas ele acelera de uma forma que ele consegue chegar bem antes do lateral que está ali com ele no duelo direto e consegue chegar para finalizar, né? E olha, o Abel Ferreira fica feliz demais, né? A gente já viu o Lucha feliz, agora o Abel feliz com aquilo que o menino consegue emprestar, né? Aquilo que o menino consegue dar à equipe. Bom, a gente viu bastante coisa do ponto de vista ofensivo, a forma como ele conduz de fora para dentro, a forma como ele tem maturidade para controlar tempo e espaço e fazer assistências e achar passes em profundidade, aquele famoso passe de ruptura, né? A gente viu também como ele consegue ter uma boa bola parada, como ele tem esse arranque, esse torque para chegar na baliza e finalizar, como ele finaliza bem de fora. Porém, essas são características ofensivas do jogo dele. A gente tem que lembrar que, prioritariamente, a posição dele, principalmente para o mercado europeu, é uma posição que vai demandar aspectos defensivos. Então vamos ver como é que ele se sai em determinados aspectos defensivos. Vamos ver se ele é um jogador desequilibrado. O que é um jogador desequilibrado, como a gente falou no scouting? É um jogador que só faz bem uma das fases do jogo. A outra fase do jogo faz mal. É um jogador desequilibrado. Vamos ver se o Gabriel Menino é um jogador desequilibrado ou se ele é um jogador que tem capacidade, tem possibilidade de também performar bem, também performar em alto nível na outra fase do jogo que a gente não viu ainda, que, como vocês já entenderam, é a fase defensiva. Primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, né? Aqui ele está numa situação, que é o jogo Palmeiras e América, eu vou até voltar para vocês entenderem, é uma situação de bola longa, deu segunda bola, e na segunda bola ele já poderia ter ganhado esse duelo aqui, né? Ele já poderia ter sido mais competitivo aqui. Então ele tem essa questão de que ele não é tão atento ou concentrado no jogo. É difícil falar atento ou concentrado, mas em algumas situações de segunda bola que ele poderia ganhar e não ganha, mas a questão é que ele recupera muito bem. Ele recupera muito forte, né? Ele sabe muito bem o momento onde vai acelerar para recuperar e como fechar o corredor central, né? Que é o corredor dele quando ele está jogando de volante. Então nessa situação aí, ó, que ele vai fechar o corredor central, vai fazer o desarme. E o melhor, né? Quando ele desarma, aquilo que eu já falei para vocês, ele não desarma e entrega para alguém. Ele desarma e sabe jogar. Sabe fazer, por exemplo, essa diagonal longa aí no Rony. Beleza? Então esse é um aspecto muito forte no jogo dele. Podia melhorar essa primeira bola. Podia melhorar essa disputa pela segunda bola, mas como recupera muito bem, isso de certa forma ali acaba por compensar. Bom, como a gente viu aqui, é nessa capacidade de recuperação que ele tem, que é muito forte. Vou até pausar aqui para um momento exato, né? Tentar voltar aqui um segundinho, pegar o momento exato. É que ele tem essa recuperação muito forte, pelo mesmo motivo que ele consegue fazer aquele gol que a gente viu lá. Ele tem um arranque, um toque. Os primeiros 2, 3, 4 metros dele são muito fortes, né? Então, por exemplo, o Felipe Jonathan vai dominar para frente para acelerar e ele é engolido pelo Gabriel Menino. Então, olha como ele acelera, olha como ele é forte. Então chega na frente, põe o corpo na frente, tem bola e vai jogar. E outra coisa que eu gosto nele é que ele é um volante, um lateral, que ele não tá, e tem que ser como volante, como lateral. Ele tá confortável com o contato, ele não tem problema em jogar a mão no cara, em escorar o jogador, em ter que usar o corpo, em ter que ali usar o ombro. Ele se sente confortável com isso, né? Não é uma situação que ele gere para ele desconforto, que ele fique mal, que ele perca esses duelos com frequência. Bom, e aqui vem aquilo que eu acho que ele tem de muito especial. Ele é um volante lateral, como você quiser chamar,
que ele sobe pressão muito forte, muito rápido. Quer subir pressão, Rafael? É quando a equipe dele ali está numa situação que ele vai precisar correr para frente para encaixar nos marcadores à sua frente. Ele faz isso numa violência, cara, numa aceleração que é sacanagem, assim. Muito, muito, muito forte. A gente vai ver aqui alguns exemplos ele fazendo isso tanto de volante como de lateral. Então, se ele jogar numa posição ou na outra, ele vai emprestar, porque é dele, é inato dele, essas características, né? Ou melhor, essa característica. Então, o jogo contra o América mais uma vez, o goleiro vai sair curto e olha como ele chega. É um caminhão de governados. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Saiu curto, ele vem lá de trás e vem pressionar. Ó. Não dá tempo nem do jogador fazer o domínio correto, né? E ele ganha o primeiro duelo. E acaba que dá a segunda bola para o América, mas ele ali já conseguiu, por exemplo, atrasar a construção da equipe. A bola já caiu num zagueiro que não tem tanta capacidade de construir como o jogador que dominou a bola no primeiro momento. Essa capacidade de andar para frente, de pressionar, é muito forte, né? Ele é muito pressionante. E a gente vai ver isso também no corredor lateral. Como eu disse a vocês, no corredor lateral, segunda bola, ele está atrás desse marcador aqui, ó, aqui no cantinho. Ele vai pressionar para frente para dar uma segunda bola novamente. Rafa, mas é um detalhezinho no jogo. Mas é vencendo esses pequenos duelos no jogo que você consegue colocar a sua supremacia no jogo. Principalmente se você é uma equipe que constrói mais de pé em pé. Se é uma equipe que tem a maior capacidade de construção. Porque sendo essa equipe que tem a maior capacidade de construção, você vai precisar estar ganhando duelos para estar recuperando sempre a bola e ter sempre a bola com você. Bom, e um outro aspecto que isso aqui é top muito alto, que é nível mundial, que ele faz muito bem, que é fechar cruzamento do lado oposto. Então, quando o cruzamento sai do lado esquerdo, principalmente quando ele está jogando lateral, ele tem dois aspectos muito fortes. Primeiro, ele sabe fechar cruzamento do lado oposto quando o cruzamento é nele. Ele toma as melhores decisões e consegue mapear bem o ambiente, aquilo que a gente chama de mentalidade zonal. Na comunidade eu bato muito nessa tecla. E também quando ele está jogando lateral, ele sabe o momento de desequilibrar a lateral, propositadamente para, por exemplo, fechar um espaço por dentro, ou para sair para pressionar um jogador que tá ali representando algum perigo no corredor lateral adversário, né? Então, Rafa, mas não é o ideal que o lateral não quebre linha de 4? Não, depende. Se o lateral percebe que vai ter um perigo ali no funil e que ele consegue fazer um movimento importante, um deslocamento para o corredor central, e ali ocupar o espaço que seria um espaço de um volante, por exemplo, para fazer um duelo, é perigoso, né? Pode deixar ali o espaço dele, mas se ele consegue ser efetivo e ganhar esse duelo, se ele tem essa leitura de maneira boa, ele vai agregar muito a equipe dele. E a importância dele conseguir jogar nas duas posições. Porque quando ele joga de volante, ele sabe quais são os espaços que ele tem que preencher ali. Quando ele joga de lateral, ele sabe, por exemplo, quais são os espaços que o volante deveria preencher e por acaso não está preenchendo, por acaso está sofrendo, então ele consegue muitas vezes compensar, cobrir ali aquele espaço. E o contrário também, quando ele está jogando de volante, ele consegue cobrir esse espaço pro lateral. Beleza? Bom, vamos para a primeira... vamos para a primeira situação, que é a situação em que ele ganha esse cruzamento do lado oposto, né? Então, o Arthur do Red Bull Bragantino, que é muito bom jogador. Cruzamento no segundo poste, olha ele aqui numa situação de 1 contra 1, o jogador vem em vantagem cinética, ou seja, vem embalando, ele consegue usar o corpo como uma parede, impedir o adversário subir para o cabeceio e faz a bola passar e ganha a bola do lado oposto. Então, isso aqui é muito forte no jogo dele. Ele tem muito bem isso, ele consegue, por mais que muitas vezes ele não suba para ganhar o duelo, e ele ganha bastante o duelo aéreo, mas ele quando até está numa situação de desvantagem, como a gente viu aqui, uma desvantagem cinética, ou seja, o adversário vem embalado e ele está parado, ele consegue ali usar atributos para fazer com que o adversário não ganhe essa situação dele, né? Vamos até rever aqui, para ficar fácil de vocês entenderem, né? O Arthur fez o drible, cruzamento do lado oposto, o adversário vem em vantagem cinética, vem embalado, ele escora no cara, impede o cabeceio e a bola sai do lado oposto. Beleza? Bom, mais uma situação agora que ele está exposto a um outro tipo de vantagem. Nessa situação aqui ele está num 2-2 setorial, né? Ou seja, deixa eu voltar aqui. Ele vai estar aqui exposto a uma outra desvantagem, como eu falei a vocês. Aquela era uma desvantagem cinética. Nessa vai ser uma desvantagem setorial. E inclusive ele vai até dar uma dura no jogador depois, que é uma dura certa, inclusive. Ele está num 2-2 setorial, né? Então, ou seja, ele está contra esse extremo aqui, é o seu opositor direto, e o seu zagueiro está contra esse jogador que acredito eu que seja um atacante que está atacando aqui esse espaço, atacando a área, beleza? Então, o extremo do lado oposto aqui vai trazer para dentro, ó. Quando ele trouxer para dentro, esse jogador aqui que estava fora fez um movimento de entrar na área e atraiu o zagueiro, deixando o Gabriel num 2-1 setorial. Ele ficou numa situação dele contra 2. Então ele vai ter que escolher muito bem, muito rápido e de maneira muito precisa, né? Vai ter que tomar a decisão de maneira muito rápida em qual dos dois jogadores ele vai fazer o posicionamento mais assertivo, né? Vai fazer o duelo de fato para
para que a equipe dele não sofra o gol. Então isso está muito condicionado, óbvio, ao cruzamento, como o cruzamento vai ser, para quem o cruzamento vai, mas se ele demorar demais a decidir, se ele esperar demais a trajetória da bola, pode ser tarde demais, e aqui ele toma a decisão correta, ele faz a leitura muito rápido de qual jogador que ele tem que encaixar, e aí ele consegue ganhar o cabeceio, né? Ou seja, ele não ganha o duelo aéreo, mas ele impede que o adversário cabeceie sozinho, cabeceie confortável. Muitas vezes, fechar cruzamento lá do posto não significa que eu vou necessariamente ganhar o duelo, mas muitas vezes é impedir que o adversário faça aquela finalização de maneira plena, de maneira confortável. Bom, e aquilo que eu falei a vocês também, da noção dele de cobrir corredor central, de fechar funil, né? Então, olha só, vou pausar. Ele está numa situação de 2 contra 1. Aqui está o volante com espaço às costas. Ó. O Patrick de Paula deveria estar um pouquinho mais baixo. E aí ele está na linha de 4, ele está jogando lateral direito. Só que ele vai perceber que a bola vai entrar aqui. Ele confia muito nessa potência de arranque que ele tem, nesses 2, 3, 4 metros que eu falei a vocês. E ele vai sair para pressionar, e vai sair para pressionar muito bem. E vai conseguir chegar aqui muito fortemente no adversário, né? Ou seja, ele está numa situação que ele vai ter que decidir qual jogador ele vai deixar. E ele consegue aqui, por jogar de volante, né? Muitas vezes ele tem essa noção de quais espaços vai cobrir. Quando ele está do lateral, por exemplo, cobrir um volante. Bom, vamos ver aqui. A bola vai entrar. E ele vai sair para duelar. Isso aqui, cara, é um gol. Para mim, isso aqui é um gol. Isso aqui é o que tarimba, digamos assim, é o que bota o crachá, o carimbo nele de grande jogador, esse tipo de entendimento aqui dos espaços e como ele consegue resolver esse tipo de problema. E por último, vamos ver uma situação parecida também, ele jogando como lateral, ou seja, aqui ele está um pouco mais desequilibrado, ele saiu antes no Claudinho, inclusive o Claudinho, muito bom jogador do Bragantino. Quando ele sai, né, quando ele arrisca para dar esse bote mais alto, para pressionar mais alto, ele tem essa capacidade de desarme muito forte no jogo dele. Ele expõe as costas dele, né? Imagina se o Claudinho aqui ganha o duelo, dribla, ou se algum jogador que está aqui no corredor central taca as costas, seria perigoso para ele, mas ele faz isso de maneira muito consciente, consegue saltar a pressão no Claudinho, muito forte fazendo isso, desarme e sai para jogar, né? Então, e detalhe, né? Quando desarme é aquilo que eu já falei a vocês, não desarme se livra da bola, desarme e constrói de maneira consciente, né? Busca a melhor opção, se não tem, faz um passe de retorno. Então, é um jogador do nível muito alto, né? Ele é uma maturidade muito alta. A gente viu os aspectos ofensivos, eu falei, vamos ver se do ponto de vista defensivo ele entrega bom desempenho também, e a gente viu que entrega inclusive no nível muito alto. Inclusive, essa situação de estruturar a linha de 4, cruzamento lá do oposto, é uma das situações que os laterais brasileiros mais sofrem, né? A gente tem muito gol no Brasil que acontece por isso. Inclusive tem vídeo no canal, deve estar passando aqui no card, onde eu falo sobre equipes brasileiras que tomam esse tipo de gol. Bom, galera, estreamos quadro novo, espero que vocês tenham gostado. A minha nota pro Gabriel Menino é 9.2, vou tirar ali 0.8, por causa dessa situação da concentração, da atenção, dele conseguir chegar mais firme. Logo na segunda bola, não esperar o adversário ganhar a segunda bola para recuperar, mas isso aí é algo que ele vai corrigir com certeza com o tempo, e também por alguns indicadores estatísticos ali que poderiam estar um pouquinho melhor. Mas é um jogador de altíssimo nível, é um jogador de seleção brasileira, merecidamente convocado para a seleção brasileira, e acredito muito que vai bater o mais alto nível, vai bater a Europa rápido, esse jogador de transações milionárias, porque é um nível muito, muito, muito alto. Então, feliz de estrear o quadro com um jogador desse nível. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? Rafael Marques Oliveira e até a próxima.